Bom dia, meu nome é Sara. Eu vou falar sobre o artigo, a tradução do artigo de propriedades antioxidantes, antipertensivas e antimicrobianas da caseína hidrolisada do leite ovino com proteases microbianas. A preferência do consumidor por alimentos ligeiramente processados e a preocupação com o uso de compostos sintéticos e aditivos químicos e o aumento do conhecimento da dieta e a saúde aumentam a demanda por ingredientes alimentícios naturais e funcionais. Nutracêuticos, para quem não sabe o que é nutracêuticos, são alimentos que, além de você usar para se alimentar, você usa também para tratamentos, como por exemplo maracujá. Você toma um suco de maracujá, por exemplo, não só para se alimentar, não só para matar sua sede, mas como também para você ficar mais calmo, ter um sono melhor, tem várias propriedades. E também tem o uso de suplementos dietéticos. As proteínas alimentares, além dos papéis nutritivos dela, ela tem sequências peptídicas criptografadas em estruturas primárias dela, que são capazes de modular funções fisiológicas específicas. Esses fragmentos proteicos, são chamados peptídeos bioativos, eles são inativos na sequência da proteína precursora e pode ser liberado através da hidrólise enzimática. Meu nome é Mário, vou falar desses 3 procedimentos que foram utilizados na pesquisa do artigo. A produção de protease. Mais alto. Cada produção de protease foi utilizado o micro-organismo, o bacilo, P7, Fala mais alto. que foi utilizado como produtor de protease, bacilo. Ele foi mantido no meio BHI água. Esse meio de cultura foi centrifugado e o sobrenadante foi submetido ao protocolo de purificação parcial. A atividade proteica ela foi determinada usando a alfa-caseína como substrato. Basicamente, a reação tinha 100 microlitros de solução de enzima, 100 microlitros de 20 milimol por litro de 3-HCl, pH 8, e 100 microlitros de 10 mg por ml de azocaseína e 20 milimol por litro. Então, essa mistura ela foi incubada em 37 graus Celsius por 30 minutos, sendo obtido 420 nanômetros de absorvência. Então, como eu falei primeiro, está aqui no caso para purificação parcial da protease. A protease ela foi precipitada da cultura de segradante pela gradual adição de sulfato de amônio sólido, para alcançar 60% de saturação e um banho de gelo com uma pequena agitação. Agora eu vou falar sobre a preparação do caseinato. O procedimento da preparação do caseinato do leite da ovelha lactando, que é do sul do Brasil, foi feito pela centrifugação do leite, que depois foi acidificado para o pH 4,5, com a adição de 1 mol por litro de ácido acético. Depois ficou em 30 minutos na temperatura de 40 graus Celsius. A mistura foi filtrada e o precipitado formado foi lavado com água destilada, dissolvido com a adição de 10 gramas por litro de NaOH, sendo que foram feitos 4 ciclos sucessivos de precipitação. Agora, na hidrólise do caseinato, as proteínas hidrolisadas foram preparadas da solução de caseinato de sódio obtido do leite. Primeiro, o caseinato foi dissolvido em 0,1 mol por litro de NaOH e depois em 20 mol por litro de 3-HCl, pH 8, e pré-aquecido para 45 graus Celsius por 15 minutos. O grau de hidrólise
e eu vou explicar a função. O grau de hidrólise é a porcentagem de ligações retíficas quebradas. Então, foi determinado pela contagem de grupos de amônio livres, seguindo a reação do trinitro-benzeno ácido sulfídrico, que é o TNBS. Então, o número total de amônio, de grupos livres de amônio, foi determinado em uma amostra de proteína que foi completamente hidrolisada em 4 ml de 6 mol por litro de HCl em 110 graus por 24 horas. Então, por último, a determinação do ABTS. Então, os experimentos foram realizados no ABTS, que envolve a geração do ABTS radical pela oxidação do ABTS original com potássio. Oi? Bom dia, agora eu vou falar sobre um dos métodos utilizados pela pesquisa, que foi a captura do pH por antioxidantes. Nesse procedimento, foi utilizado o pH 60 micromol por litro e ele foi dissolvido em ácido metílico. Depois ele foi transferido para um franco escuro. No dia da análise, no escuro, foram retiradas alíquotas de 0,1 ml junto com 3,9 ml do radical PTPH. Esses tubos de ensaio foram levados ao espectro fotônico para medir a absorvância. E foi utilizado 0,1 ml da mesma amostra, mais 3,9 ml de água como padrão. Foi? Bom dia, agora eu vou falar sobre um outro método utilizado, que é a atividade quelante da amostra. Bom, primeiramente foi pegado 1 ml da amostra, 3,5 mg por ml. Ela foi dissolvida em 3,7 ml de água e reagiu com 0,1 ml de sulfato férrico mais 0,2 ml de ferrosina. Isso foi levado ao espectro fotônico para medir a absorvância e foi utilizado somente água destilada como padrão. E agora eu vou falar do método onde teve como objetivo medir o poder de redução. Primeiramente foi pegar 16 amostras e juntou com 2,5 ml do tampão fosfato a pH 6,6 e também juntou 2,5 ml de ferrocyanuro de potássio. Isso foi incubado a 50 graus Celsius, depois foi misturado com 2,5 ml de TCA e foi centrifugado. O sobrenadante foi retirado 1 ml e reagiu com 2,5 ml mais 0,2 ml de cloreto férrico. Isso foi levado ao espectro fotômetro para medir a absorvância. Bom dia, agora eu vou falar do método de expressão de angiotensina. Primeiramente pegou 20 microlitros da amostra, 15 mg por ml, e somou com 200 microlitros de substrato deponado. Feito isso, ela entrou numa série de reações e preparos, e em um desses preparos a amostra foi somada com o reagente X, o reagente ACE mais HCl. Depois de homogeneizado, ela foi levada ao espectro fotômetro com a adição de água destilada para análise. Bom dia, agora vamos falar sobre o método da capacidade de inibir micro-organismos. Nesse método foram testados esses 6 micro-organismos. Esses 6 micro-organismos foram inoculados no meio ABHI-H. Bom dia, eu vou falar sobre o método para a determinação da inibição fúngica. Nesse método foram testados esses fungos que usaram aspergilos de penicilina e utilizou a levedura Candida tropicalis como indicador. Esses fungos foram incubados por durante 5 dias a 30 graus Celsius. Depois foram levados à análise. Bom dia, meu nome é Gabriel e agora eu tratarei sobre os resultados de indução do trabalho. Bom, atualmente muitas pesquisas focam em analisar compostos como alimentos como pão, ovo, leite e soja, para tentar encontrar alguma característica biológica que seja de interesse humano, que possa ser aplicada nas nossas vidas.
Nesta pesquisa foram analisados um derivado do leite de ovelha, que foi o caseinato, que foi obtido através de hidrólise da caseína, um composto presente no leite. Eu vou tratar especificamente das propriedades oxidativas que foram se encontradas neste composto. Bem, primeiramente, o que são as propriedades oxidativas? Um composto oxidante tem a capacidade de reagir com compostos tóxicos no seu organismo, interrompendo assim as cadeias que metabolizariam esses compostos que levariam a danos no seu organismo. E outra característica importante também é que ele vai evitar, por exemplo, a peroxidação de lipídios, que é uma das principais reações oxidativas que ocorre nas células. Sendo assim, um composto com tais propriedades seria de enorme vantagem para o ser humano. E na análise desse composto de caseína, que foi hidrolisado através do leite de ovelha, encontrou-se também que ele é capaz de reagir com metais pesados, ou seja, os metais pesados presentes no seu corpo, que faz enorme dano nele, a caseína consegue ligar-se a eles, evitando que ele faça mal ao seu corpo. E é isso. Os peptídeos antimicrobianos derivados do leite costumam apresentar caráter catiônico e anfifílico, o que é de grande importância para o seu mecanismo de ação, já que a ligação entre os peptídeos e as membranas bacterianas é o início para a formação de poros, que leva à morte do micro-organismo. Como a taxa de morte é maior que a taxa de reprodução bacteriana, não existe risco da bactéria criar algum tipo de resistência. Os peptídeos antimicrobianos derivados do leite geralmente apresentam um amplo leque de atividade contra micro-organismos de deteriorização e patogênicos. Os resultados presentes no artigo mostraram que apenas as bactérias gram-positivas foram inibidas. Uma explicação é que, como a membrana das bactérias gram-negativas são mais complexas do que as da gram-positivas, essas diferenças podem interferir no modo como esses compostos bacterianos atuam. O artigo também fala sobre a escassez de pesquisas relacionadas às propriedades antifúngicas dos peptídeos e hidrolisados de proteínas. Os peptídeos antimicrobianos produzidos a partir de proteínas alimentares, principalmente os derivados do leite, são muito vantajosos de serem produzidos, pois são de baixo custo e são provenientes de fontes inofensivas. Por isso, o crescimento na utilização desses peptídeos cresce cada vez mais.